Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre autoestima nesse período de pandemia. Nós sabemos que as relações sociais e os estímulos sensoriais hoje estão muito reduzidos. E falar em autoestima é falar de coexistência, né? A existência não se dá de uma maneira isolada e individual, ela se dá num existir com o outro, numa relação compartilhada, né? A partir de uma proposta existencial, de uma vida compartilhada, que se dá o processo da compreensão. Por isso mesmo que a introspecção, quando nós fazemos um exercício de percepção interna, ela por si só não é suficiente e nem potente o bastante para trazer novos significados às nossas experiências. É na relação com o outro e com os acontecimentos inesperados que a nossa consciência se desconstrói daquela forma de perceber o mundo e começa a simbolizar e a revelar novos propósitos e novas descobertas no nosso processo de evolução. Nesse momento, essa restrição é muito grande, até para irmos num supermercado, a nossa experiência não é de satisfação em fazer as compras, em olhar para o outro, é de preocupação, de tensão generalizada em função do Covid, com o risco de contrairmos ele. Portanto, não há leveza, não há prazer. Assim como nas relações sociais, para aqueles que precisam ter algum nível de convívio, essa relação basicamente é de evitação. Ou seja, perdemos muito dessa base nesse processo que nos ajuda a nos perceber e, portanto, afirma quem nós somos, o que é uma base para a autoestima. O confronto que a outra pessoa faz comigo, ainda que não seja a intenção dela, me leva a ter que me afirmar, a fazer novas escolhas. Quando o outro diz sim, eu percebo se eu quero dizer não. Quando o outro interfere e toma o meu espaço, eu percebo se aquilo é bom para mim ou se eu tenho ou devo me posicionar de uma outra maneira. Portanto, são os acontecimentos inesperados da vida que nos levam a nos afirmar e a perceber realmente o que nós sentimos, os nossos gostos e o nosso posicionamento em cada situação. A autoestima seria aquilo dentro disso que representa o nosso sentimento básico de satisfação, de prazer, de arejamento de estarmos conosco mesmos. Aquela sensação prazerosa, mesmo de lidar com uma emoção negativa ou tida como difícil, como uma raiva, uma tristeza ou alegria, mas em sumo significa o poder estar bem com você mesmo e sentindo consideração, apreço e amor, afeto por tudo aquilo que você é. A autoestima se divide entre um processo incondicional baseado naquilo que nós recebemos dos nossos pais ou de quem cuidou de nós e que tem uma relação com ter sido amado pelo que nós somos, independente das nossas qualidades e defeitos. E há uma autoestima baseada naquilo que nós fazemos e, portanto, recebemos valor e importância em função dos nossos esforços ou porque cumprimos algum modelo de comportamento esperado. Pessoas que tiveram muito numa família autoestima relacionado à valorização condicional têm muita dificuldade de se aceitar, de perceber a si mesmo, até porque na medida que tem uma dificuldade de sentir amor e sentir apreço pelo que sente, ainda que isso seja diferente do que o outro pensa ou sente, passa a ter então uma dificuldade de incluir dentro do seu eu, da sua vivência, aspectos novos que vão se delineando e aparecendo. Passam a recusar e tentar adequar esses aspectos a uma espécie de eu ideal. Então a autoestima tem muito a ver com um acordo interno entre o que eu sinto, a consciência do que eu sinto e a expressão do que eu sinto.
Portanto, quando eu presentifico as minhas emoções, torno elas claras, aí de fato eu passo a existir. Aí de fato eu me constituo como pessoa, eu deixo de ser um ato, uma potência e me torno ato, existir, existir, baseado na palavra existir, na sua essência, significa se lançar para fora, se projetar. Pessoas que foram educadas de uma maneira muito relacionada ao negativo, onde as suas condutas tidas como inadequadas ou erradas eram punidas, mas onde não havia uma validação, um reconhecimento por aquilo que elas sentiam ou aquilo que elas faziam de bom, passam a não ter referenciais para validar as suas experiências. E, portanto, numa situação de uma autoestima mais reduzida, um erro, uma situação que não saiu como esperado, leva essas pessoas a perderem um tempo muito prolongado nesse mal-estar, muitas das vezes se culpando, se sentindo frustradas, porque não conseguem se apropriar ou ter um referencial que dê valor a tudo o que elas já construíram, já foram, já fizeram e são, independente também do que fazem. Então a autoestima está relacionada ao que a gente faz e qual valor a gente dá a isso e ao que a gente é, ao nosso próprio processo de ser e de se transformar ininterruptamente. Portanto, é importante você perceber qual é o grau ao longo do dia, qual é o seu sentimento de admiração por você mesmo, principalmente num momento onde, em função da falta dos estímulos externos e das validações externas, você depende muito mais da sua validação interna, do seu cuidado interno, até porque a autoestima tem muito a ver com cuidado. Né? Nós alimentamos ou não alimentamos a nossa autoestima. Se eu experimento uma emoção e não a reconheço, eu deixo de me afirmar como pessoa. Se eu tenho um conflito com alguém e não presentifico e não coloco isso para esse alguém, ainda que seja uma experiência difícil, eu não me presentifico e a minha autoestima, o meu sentimento de consideração por mim vai gradualmente diminuindo. Portanto, quando eu estou atento ao meu ritmo, aos meus limites, cuido deles, do meu momento de parar de trabalhar porque estou cansado, porque preciso de um momento de prazer, porque naquele instante preciso de uma atividade física, porque agora já não é mais uma atividade física, eu preciso ler. Isso é estar conectado com seu fluxo interno de múltiplas necessidades. É como uma dança, uma ciranda, onde essas necessidades vão se apresentando de uma forma harmônica, mas não serializada. A cada momento, o nosso organismo solicita e nos dispõe a algo para que nós nos atualizemos como pessoas, já que há uma tendência atualizante dentro de nós que nos empurra rumo à autorrealização. Essa tendência é inerente ao ser humano, essa tendência à saúde e ao desenvolvimento dos nossos potenciais, desde que criemos condições e oportunidades para que possamos estar mais próximos de nós, aceitando e respeitando e alavancando essas nossas escolhas. Pessoas com uma autoestima muito complicada tendem a ter uma redução do humor. Começam a perceber defeito, dificuldade e aspectos negativos em quase tudo, principalmente num momento como esse, onde os aspectos mais difíceis e de risco já são muito altos. Se essa pessoa não tem uma boa autoestima, ela não consegue se proporcionar um contraponto. É como você participar de uma atividade desgastante e esquecer depois de compensar ela com algo bom, um presente que você pode se dar. Isso pode ser um sorvete, um café, um momento de contato com você, um momento até de estar só. Então a autoestima tem muito a ver com você poder cuidar daquele mal-estar que você vive. Nos momentos mais difíceis é que percebemos o quanto temos cuidado e amor por nós mesmos.
A autoestima é como uma planta que precisa ser regada a cada dia e a cada instante. Pessoas com uma autoestima complicada tendem a ser mais irritáveis porque normalmente se tratam de uma maneira até mais agressiva, se cobram mais do que aguentam, se exigem ou se colocam mais atividades do que vão suportar, daqui a pouco estão cansadas, se sentindo mal, precisando de um medicamento. São aquelas pessoas que buscam o médico não porque se cuidam, mas porque já estão exaustas e adoecidas, porque o organismo a paralisou. Não foi ela que teve uma modulação do que ela sentia, acompanhando com a consciência a alteração ou não do seu bem-estar e, portanto, fazendo alguma coisa por isso, cuidando, por exemplo, daquilo que ela precisa se dar naquele momento. Procure nesse momento perceber então quais as oportunidades você se oferece no momento de tédio, no momento onde a repetição é a ordem do dia, onde olhamos para as mesmas coisas, acabamos tendo experiências muito repetitivas e, portanto, essa falta dessa relação com um mundo que ocorre de uma maneira inesperada se vê muito diminuída. Procure perceber o que você escolhe fazer por você ou não, porque o resultado do seu bem-estar vai se dar por isso. Você é responsável pela sua autoestima e não os que estão à sua volta. É claro que relações afetivas tóxicas também vão minando aquilo que nós sentimos por nós. Outro aspecto importante nesse momento em que vemos muitas notícias tristes e ruins é nós percebermos do que nós nos alimentamos. Você fica o tempo todo na frente da televisão, você procura indefinidamente se alimentar somente das notícias complicadas ou difíceis, ou procura ter ciência delas para se proteger, mas também procura se dar situações que vão lhe agradar, né, que vão ampliar o seu sentimento de bem-estar para com você mesmo. Nesse momento, como em todos na nossa vida, estamos sempre sujeitos a vários convites. Pessoas nos provocam, situações nos abalam, perdas sempre ocorrem e somos então sempre convidados a poder estar bem ou estar mal. Pessoas muito reativas que têm e usam muito pouco do seu poder pessoal reagem instantaneamente a esses estímulos, não conseguindo se interpor entre si mesmo e eles, dando novos significados e aprendendo novas lições, percebendo que eles podem ser frutíferos ao invés de impeditivos ou desestruturadores. Um exemplo disso é um pneu furado ou um café que cai na sua roupa na parte da manhã. Para algumas pessoas aquilo dura, aquele mal-estar, aquela raiva, aquela frustração, aquele incômodo, o tempo natural que deveria durar, porque elas encaram aquilo como uma situação de momento, mas não cultivam aquele mal-estar e não ficam rememorando aquela situação desagradável, conseguem se desapegar e abrir um espaço para experiências novas. Pessoas com uma autoestima muito complicada tendem a dar um valor enorme às experiências negativas, e um pneu furado pode atrapalhar todo o seu dia, mexer com o seu humor, gerar problemas de relacionamento com seu colega de trabalho, com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, perceba que você tem muito poder de como você lida, olha e se percebe. E procure usar esse poder num momento tão importante de transformação pessoal que é esse momento da pandemia. Boas descobertas!